Presente em 8 estados do Brasil. Milhões de pessoas impactadas todos os dias. Líder entre as classes C e D. Seu anúncio a partir de 32 centavos. Aumente suas vendas. Anuncie. Bus TV, a TV que seus clientes assistem nos ônibus. Bus TV, uma empresa do Grupo Bahia. Estamos de volta aqui com o Dr. Ricardo Chemas. Dr. Ricardo, ainda falando aí de depressão e ansiedade, eu acho que a ansiedade também, quando ela chega a um extremo, ela pode ocasionar, desculpe se eu estou falando sem saber, mas o que eu escuto falar, ela pode ocasionar uma coisa muito chata que é chamada o pânico. O pânico é o quê? É um excesso de medo, é um excesso de ansiedade. Muitas pessoas podem estar ouvindo aí e ter essas sensações, e é importante que elas saibam o que é realmente o transtorno do pânico e o que deve se fazer. Perfeito. O transtorno do pânico é um quadro psiquiátrico que se caracteriza por um súbito ataque de medo e de pânico. O indivíduo está no meio do trânsito, está tudo aparente bem, de repente ele sente uma sensação de gelo pelo corpo, sente as mãos esfriarem, sente o coração disparar e começa a sentir um medo sobrenatural de morrer, como se ele fosse ter um ataque de coração e ter uma morte súbita naquele momento. Isso é a síndrome do pânico. Esses ataques não têm origem física. Se você examinar o indivíduo, ele vai estar com a pressão um pouco alta e o pulso disparado, porque o pânico induziu a isso, mas não que seja uma causa primária do que ele está sentindo. E é paciência mesmo quando isso acontece para que aquilo passe, ou ele deve usar algum medicamento? Não, ele precisa procurar um psiquiatra, urgente, porque ele tem uma doença de base que se caracteriza pela falta de uma determinada substância no cérebro dele. Então ele tem pouca quantidade de um neurotransmissor, que é uma substância química que faz os contatos entre as células no cérebro. Então ele tem um neurotransmissor chamado serotonina em baixa quantidade. Então ele tem uma baixa tolerância à frustração, ele tem melancolia, ele se irrita fácil e ele entra em pânico. Quando ele entra em pânico, há uma descarga de vários neurotransmissores que são jogados no sangue, principalmente oriundos da glândula suprarrenal, da medula da suprarrenal, que dá uma descarga de adrenalina, que é o hormônio do medo. E esse hormônio do medo gera uma série de reações muito interessantes chamadas mecanismos de luta. Por exemplo, vamos supor, você está passando desavisadamente por uma rua, não sabe que ali tem um cachorro numa determinada casa e você está tranquilo. Quando você passa pelo portão, o cachorro subitamente avança e late para você. Você toma um susto violento. Suas glândulas suprarrenais imediatamente jogam uma descarga de adrenalina no seu corpo. Nesse momento, seu coração bate mais rápido. Para quê? Para que o sangue seja levado a todos os órgãos do seu corpo e você possa correr rapidamente e fugir. Você tem os olhos saltando das órbitas. Você fica com cara de apavorado, com o olho fora da órbita. Para quê? O olho sofre protrusão para aumentar o campo visual. E você tem mais cena. Você começa a suar frio, um suor estranho, pegajoso. Claro, é um suor de defesa, para que se alguém lhe agarrar, você escorrega. Isso é um mecanismo de defesa. Você fica pálido, branco, com medo. Por quê? Porque o sangue foge das extremidades, há uma vasoconstrição geral. Para quê? Para se você se cortar, se ferir, você não perder sangue. Da mesma forma que o açúcar que está no seu fígado, o glicogênio, o açúcar no fígado é armazenado sob a forma de um amido, de uma maisena, chamada glicogênio, que é a maisena animal, o amido animal. Então esse glicogênio, ele serve de depósito para o açúcar. Quando você toma um susto que a adrenalina cai, esse glicogênio é transformado imediatamente em açúcar livre
e vai para o sangue. Para quê? Para alimentar os músculos e você ter energia para brigar. Entendi, doutor. Doutor, me dá agora vamos falar de um assunto que vem acometendo aí bastante. Mas espera aí, eu preciso fechar isso que é importante. Por favor. Quando o paciente entra nos mecanismos de luta, imagine que um paciente de pânico age igual a você com o cachorro, só que sem cachorro nenhum. Entendi. Ele está no meio da rua e começa a ter todas aquelas reações do indivíduo que foi atacado por um cachorro, sem ter cachorro nenhum atacando ele. Ele tem o pânico, ele tem a descarga de adrenalina, o coração dispara, o suor frio, o olho salta para fora, fica branco e pálido para a luta, açúcar sobe no corpo. Tudo isso para quê? Para nada. É aquilo que eu disse, como a ansiedade é o medo sem o objeto, o pânico também é um pânico sem causa externa. E é por isso que ele é doença, porque ele precisa ser tratado. E normalmente o paciente que tem pânico, isso é importante dizer para o público, o paciente que tem pânico perde muito tempo, anos, indo para todos os tipos de médico, médico do coração, médico do estômago, ele quer encontrar a doença dele em algum lugar. E os médicos muitas vezes não reconhecem e retroalimentam a hipocondria do paciente, o pânico dele. Que maravilha, doutor. Entendeu? Então, ele tendo consciência de que ele tem pânico, ele busca logo o psiquiatra, diretamente, que vai tratar a doença e vai desaparecer os sintomas dele. Ele vai dispensar ter que procurar 20, 30 médicos diferentes e tomar 20 ou 30 remédios diferentes, que não vão agir, que não vão ajudar ele. Quando bastaria um único remédio psiquiátrico específico para o pânico para tirar ele daquele quadro. Que aula espetacular, pessoal. Vocês que estão aí, estão recebendo desse psiquiatra, esse mago, como eu falei, psiquiatra renomadíssimo no Brasil e no mundo, que é o Dr. Ricardo Chema. Doutor Ricardo, eu gostaria que você deixasse aí os seus contatos, eu gostaria que você deixasse o seu site ou algo onde as pessoas possam entrar em contato com você sobre qualquer dúvida. Por favor, e deixar uma mensagem para esse nosso público nesse nosso programa Conexão com o Márcio Brasil. A mensagem que eu gostaria de deixar é que a Organização Mundial de Saúde, há cerca de uns 10 anos atrás, ela decidiu que um critério válido para definir doença mental, se alguém era saudável mentalmente ou era doente da cabeça, era se o indivíduo era capaz de receber e de dar amor livremente. Então, se você tem capacidade de amar e de ser amado, você é alguém saudável. E sua capacidade mental, ela é diretamente proporcional a isso. Se você observa um indivíduo que tem redução do seu exercício da sua capacidade amorosa, ele está com algum problema a nível mental ou psiquiátrico. Quando eu falo capacidade amorosa, não é sexo, não, é amor mesmo, de um ser humano pelo outro. Caridade, capacidade de ajudar o próximo na necessidade. Essa é uma das definições de saúde mental da Organização Mundial de Saúde, e é a que eu gosto mais. Doutor, que coincidência imensa que a gente vem tratando tanto desse assunto aqui no nosso programa do amor, da fé, dos instrumentos para a felicidade. E o senhor vem aqui e complementa isso. Muito obrigado pela sua presença. Nada, Márcio. E esteja sempre aqui com a gente no Conexão com o Márcio Brasil para estar trazendo aí dicas para esse nosso povo maravilhoso. Muito obrigado, doutor. Obrigado a você, Márcio.